o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva participando da conferência sobre o tema O Brasil e as Américas, promovida pelo Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, respondeu a uma pergunta sobre o impacto da cobertura feita pela velha imprensa sobre o Brasil. O embaixador explicou que, embora ele e as embaixadas estejam constantemente abertos a fornecer informações à imprensa, é difícil evitar visões equivocadas. Isso se deve porque grupos que têm interesse em impedir acordos internacionais, muitas vezes, passam informações equivocadas para a imprensa. O embaixador explicou: não é um discurso desinteressado, nem é um discurso inocente. Assista. É de José Aparecido Ribeiro, jornalista e diretor da Seminas, que creio que fez uma pergunta muito similar ao ministro Sarkis na sexta-feira passada. Ele fala que as notícias disseminadas fora do Brasil pela imprensa nacional e repetidas pela imprensa internacional não representam a realidade do país. Isso tem atrapalhado o Brasil nos seus acordos internacionais? Refiro-me às notícias sobre a Amazônia e sobre a política interna. Embaixador Pedro Miguel, então, por favor. A pergunta muito interessante e desafiadora. A primeira coisa que eu diria é que, sempre com autorização do ministro de Estado, e recomendação ou sugestão da área de imprensa do Itamaraty, eu converso com todos os jornalistas que me procuram, sejam eles brasileiros, sejam eles jornalistas de mídia internacional, para conversar sobre os temas da minha secretaria, né? Porque aqui eu só posso falar dos temas da minha secretaria. Para passar uma visão baseada na minha experiência e nos fatos sobre as negociações no Mercosul, as negociações extra-regionais, as nossas relações com os países vizinhos, tentando esclarecer e dar elementos para que os jornalistas possam preparar suas matérias, né? Então, essa seria a minha primeira reação à pergunta que me foi feita, que é a permanente disposição de interagir com a imprensa para que os jornalistas possam preparar as suas matérias com base nas melhores informações disponíveis e que possam equilibrar visões diferentes, né? Nós estamos numa democracia e eu acho que é totalmente necessário e válido esse debate. Acho difícil você evitar certas visões equivocadas, porque nem sempre essas visões equivocadas elas surgem do nada, né? E eu vou ser muito objetivo e falando de um assunto da minha área de competência para não fugir à pergunta, né? Eu não cuido do tema do meio ambiente, nem cuido da questão da Amazônia, a não ser, evidentemente, eu mencionei aqui a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Eu acho que o tema do acordo com a União Europeia, né? Eu vou terminar aqui a conversa com os senhores, vou me preparar durante meia hora e vou para um debate na televisão, justamente para falar do acordo com a União Europeia a partir da perspectiva do agronegócio, né? Agora estou conversando com a indústria, daqui a um tempinho vou estar falando com os colegas da área do agronegócio. O que eu tenho tentado transmitir, né? E trabalho, é importante que os senhores saibam que a gente trabalha muito em conjunto com os embaixadores europeus, com o embaixador da União Europeia, numa parceria de muito diálogo e muito tranquila, que é explicar o que é o acordo, né? Porque o acordo tem um capítulo sobre desenvolvimento sustentável, o acordo reafirma todas as obrigações e os compromissos internacionais em termos de Acordo de Paris, biodiversidade, proteção das florestas, e também temas que de vez em quando aparecem na União Europeia, como a questão proteção dos direitos dos trabalhadores, a questão social, né? Então o meu trabalho tem sido muito de tentar informar sobre isso. Agora, infelizmente, há quem não goste do acordo
e quem não goste de acordos comerciais, ponto. E são esses grupos que, às vezes, passam informações para a imprensa, sejam elas nacional, sejam elas internacional, e que criam essas notícias que o senhor José Aparecido menciona, né? Há grupos na União Europeia que não querem um acordo, não querem porque não querem a competição do nosso agronegócio ou de setores da nossa indústria. Há grupos ambientais que têm uma visão negativa, e eu acho que muito injusta, em relação ao Brasil. Então, não é digamos assim, não é um jogo inocente. Então, eu tentaria responder da seguinte maneira: a melhor maneira, para mim, o melhor caminho para nós equilibrarmos um pouco o noticiário é nós conversarmos com a imprensa e nós tentarmos divulgar, seja o que estamos fazendo em termos de acordo e o que esses acordos têm, e mostrando, por exemplo, que o Brasil respeita os direitos trabalhistas, que o Brasil tem um sistema de proteção sanitária e fitossanitária, que a qualidade dos nossos produtos agropecuários é impecável, né? Falar de todos os benefícios que o acordo vai trazer e o cumprimento das nossas obrigações internacionais, né, para contrarrestar esse discurso, às vezes lá fora, que não é um discurso desinteressado, nem é um discurso inocente. Então, eu acho que é um pouco esse o caminho. E o tema da Amazônia, a única coisa que eu acho que eu teria a apresentar aqui hoje, eu não sei se o nosso colega, depois o embaixador Marzano, vai fazer palestra para os senhores, porque ele é a pessoa adequada para conversar sobre esse tema, é que eu acho que nós temos que mostrar o que estamos fazendo, mostrar os nossos compromissos, explicar a realidade do que é a Amazônia, o que é a floresta, o que é a Amazônia legal, explicar a quantidade de pessoas que lá moram, pessoas que precisam ter seus meios de vida, né? Eu acho que tentar dar uma dimensão do tamanho da Amazônia e mostrar também que outros países, inclusive países europeus, americanos, eles têm dificuldades em combater incêndios, seja de que natureza sejam esses incêndios em seus países, ou seja, não é fácil o combate ao incêndio, seja em Portugal, seja na França, seja na Itália, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, em países africanos. Então, e mostrar também que nós estamos dispostos à cooperação, eu tenho dito isso permanentemente aos nossos parceiros europeus, que o Brasil está mais do que preparado para cooperar, para trabalhar junto, com base no diálogo, com base no respeito mútuo, e eu acho que nós temos que trabalhar com esses acordos como instrumentos de convergência e de diálogo, e não como instrumentos de pressão, como alguns querem. Eu me estendi um pouco porque eu acho que é o tema do momento, mas eu espero ter respondido a pergunta. Obrigado. A seguinte pergunta é de Alain Galvão, que não se qualificou, mas, enfim, foi enviada pela FIEMG. Senhor embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, boa noite. Por favor, o senhor acredita que o resultado das eleições americanas pode prejudicar as negociações atuais entre o Brasil e os Estados Unidos? A minha resposta seria não. No caso dos 3 acordos, eu acho que esses acordos, como eu disse, são demandas do setor privado dos 2 países, e eu acredito que a agenda que nós estamos construindo com os Estados Unidos é uma agenda de interesse para os 2 países. Eu acho que essas são as agendas que permanecem, as agendas que são baseadas em interesses muito concretos. Eu acho que os acordos, especificamente na área comercial, eles são de interesse dos setores produtivos dos 2 países. Então, eu não vejo que essa agenda seja prejudicada, e eu acho que não vale a pena tentar antecipar o que vai ser, qual vai ser o futuro governo dos Estados Unidos, qual vai ser a política, seja ele um segundo governo do presidente Trump, seja um outro presidente. Eu acho que nós temos que trabalhar com os fatos e com a realidade no dia a dia. Quando chegarmos lá, veremos. Eu acho que é preciso
fazer as coisas com tranquilidade e com base nos fatos, e não tentarmos prever ou especular. Nós estamos preparados, isso não quer dizer que não estejamos preparados. O Itamaraty e o resto do governo se prepara para as relações com os outros países, mas eu acho que é preciso, no momento, tratar com o que temos no momento. Obrigado.